Vamos continuar o nosso curso completo de raciocínio lógico. Resolver aqui mais uma questão que diz assim: se Luiz estuda história, então Pedro estuda matemática. Se Helena estuda filosofia, então Jorge estuda medicina. Ora, Luiz estuda história ou Helena estuda filosofia. Logo, segue-se necessariamente que. Então nós temos aqui na letra A, Pedro estuda matemática ou Jorge estuda medicina. Pedro estuda matemática e Jorge estuda medicina. Se Luiz não estuda história, então Jorge não estuda medicina. Helena estuda filosofia e Pedro estuda matemática. Pedro estuda matemática ou Helena não estuda filosofia. O que ele está querendo dizer é o seguinte: qual é a conclusão, né, dessas premissas? Ou seja, qual é a consequência dessas premissas? Uma dessas alternativas aqui tem que ser consequência delas. Então vamos tentar resolver isso. Primeiramente nós vamos substituir aqui as letras, letras por palavras. Então nós temos a letra L, nós vamos representar por Luiz estuda história. A letra H, Helena estuda filosofia. A letra J, Jorge estuda medicina. E a letra P, Pedro estuda matemática. E agora, baseado nisso, nós vamos fazer as premissas segundo aqui o enunciado. Se Luiz estuda história, Luiz estuda história é L, então fica se L. Então Pedro estuda matemática. Então P. Se L, então P, a nossa primeira premissa. A segunda premissa diz: se Helena estuda filosofia, Helena estuda filosofia é H. Então, se H, então Jorge estuda medicina. Jorge estuda medicina é J. Então fica se H, então J. Ora, Luiz estuda história ou Helena estuda filosofia. Então, Luiz estuda história é L. Então, L ou H é a quarta. Então, veja aqui o resultado que nós tivemos. Então, observe aqui as nossas premissas, que nós não temos nenhum valor lógico, nenhuma proposição simples. E também nós não temos nenhuma proposição ligada pelo conectivo e, ou seja, pela conjunção. Então, devido a isso, a forma de nós resolvermos o problema, nós vamos ter que usar as tentativas, né? Nós vamos ter que considerar isso aí como sendo verdadeiro, vamos ter que tentar. Mas observe o seguinte também: nas alternativas da questão, nós temos alternativas com conjunção, com disjunção, conjunção, condicional. Então veja que as alternativas que ele nos dá, as opções de resposta, mostra para nós a resposta em forma de conectivos, que não é o conectivo e. Nós já fizemos bastante exercício e todos os exercícios tinham como alternativa o e, ou a vírgula, que é a mesma coisa, mas nesse caso aqui é diferente. Então nós temos aqui dois problemas. O primeiro é que nós temos premissas em que não tem nem proposição simples, e aí, para facilitar, nós encontrarmos o primeiro ponto de partida, e nem também a conjunção. E nós temos ainda a resposta, ou as opções, com conectivos diferentes de e. Então, como é que nós vamos proceder? Nesse caso, nós vamos proceder assim. Nós vamos considerar as premissas como sendo verdadeiras, e vamos considerar a conclusão como sendo falsa. E qual é a conclusão? A conclusão, obviamente, numa questão, é a sua opção. Observa que ele diz assim, ó, logo, segue-se necessariamente que, ou seja, conclui-se que. Então, as premissas que ele nos deu vai ser as nossas premissas, e essas opções vão ser as nossas conclusões. Então, o que é isso? Qual é o critério que nós vamos utilizar, né, para tentarmos resolver essas questões? O primeiro critério que nós vamos utilizar vai ser testar as alternativas que são disjunções, ou seja, aquelas que estão ligadas pelo conectivo ou. Então, todas aquelas que estão conectivo ou, nós vamos tentar primeiro. Nós não encontramos a resposta, então nós vamos testar as condicionais. Se não encontrarmos, aí nós vamos testar as bicondicionais, entendido? Então, assim, vamos considerar as premissas verdadeiras e as conclusões como sendo falsas. Se eu conseguir isso, premissa verdadeira e conclusão falsa, significa que não vai ser a resposta, porque a nossa resposta não pode admitir premissas verdadeiras
e conclusão falsa. Por quê? Porque nós sabemos que a conclusão é uma condição obrigatória, né? Tem que ocorrer, né, aquilo ali. Então, muito bem. Então, vamos considerar aqui, ó, Pedro estuda matemática ou Jorge estuda medicina. Fica como? Fica P ou J, né? P ou J. Pedro estuda matemática e Jorge estuda medicina, fica P e J. Se Luiz não estuda matemática, se não P, aliás, se não L, se Luiz não estuda história, então Jorge não estuda matemática. Então, não J. Helena estuda filosofia e Pedro estuda matemática. Então, fica H e P. E aqui nós temos o seguinte: Pedro estuda matemática ou Helena não estuda filosofia. Fica, portanto, P ou não H. Então, o que nós vamos fazer? Considerar as premissas verdadeiras e a conclusão falsa. Outra coisa, nós vamos testar como? Nós vamos começar pela letra A, nós vamos dizer que esse valor aqui vai ser falso. Nós vamos depois a letra E e depois nós vamos testar a letra C. Se não der certo, aí a gente vai continuar testando, ok? Por quê? Porque nós vamos seguir esse critério aqui. Então vamos começar. Testar. Então nós vamos considerar as premissas como sendo verdadeira. E nós vamos testar agora a letra A. O que dizia a letra A? P ou J. Então nós vamos considerar isso aqui falso. Isso aqui é a conclusão. Aqui nós temos as premissas, aqui é a conclusão. Nós tornando isso aqui falso. Se isso aqui for possível, se não ocorrer nenhuma contradição, significa que essa alternativa não nos satisfaz. Tá? Então, porque a alternativa correta ela não tem que permitir isso. Então, aqui, ó, para eu tornar isso aqui verdadeiro, falso, gente, o que tem que acontecer? Uma disjunção só vai ser falsa quando todas as proposições são falsas. Então, para eu dizer que Pedro, P ou J é falso, obrigatoriamente o P tem que ser falso e o J também tem que ser falso. Então, baseado nisso, eu já encontrei o valor das proporções. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou substituir o valor aqui nas premissas. Substituindo, nós vamos ter o seguinte, ó, onde tem P, nós vamos colocar falso, onde tem J, nós também vamos colocar falso. Então, nós substituímos aqui, ó, P, falso, J, falso. A partir daqui agora, nós vamos então resolver baseado nos valores que nós já obtemos. Então, o que eu quero aqui em P1? Eu quero dizer que isso aqui é verdadeiro. Então, ó, premissa verdadeira, premissas verdadeira, conclusão falsa. Ora, eu estou dizendo que isso aqui é verdadeiro. Nós já sabemos o seguinte, aqui eu tenho uma condicional. Então, na condicional, você só vai ter valor falso quando o primeiro elemento é verdadeiro e o último é falso. Nesse caso aqui, o último é falso. Então, para que isso aqui seja verdadeiro, obrigatoriamente, o valor de L tem que ser o quê, gente? Tem que ser falso. Porque falso, então falso, resultado verdadeiro. Então, substituindo agora o valor de L, aqui ficou falso, aqui ficou falso. Ó, eu quero esse valor aqui como sendo verdadeiro. Então, aqui, do mesmo jeito daqui, o H tem que ser obrigatoriamente o quê, gente? Obrigatoriamente falso. Vamos substituir, então. Nós ficamos assim, ó. Observa aqui, ó. Falso ou falso, resultado o quê? Verdadeiro. Falso, então, falso, resultado o quê? Verdadeiro. Agora aqui, gente, ó. Falso ou falso. Qual é o resultado lógico disso? É falso. Então, o que nós queríamos? Nós queríamos encontrar premissas verdadeiras e conclusão falsa. Conseguimos isso? Não. Nós tivemos aqui uma contradição. Por quê? Porque ao encontrarmos o valor lógico de cada uma das proposições, nós encontramos um valor lógico aqui falso. Logo, nós concluímos que não é possível a existência de conclusão falsa e premissas verdadeiras. Daí, a alternativa utilizada como conclusão é a resposta. Então, a nossa resposta, nós já sabemos que é a letra A. Por quê? Porque não foi possível nós fazermos premissas verdadeiras e conclusão falsa. E deu uma contradição. Vamos ver agora, então, só a nível de didático mesmo, para você entender, porque nós já encontramos a resposta. Só para você entender, vamos testar a alternativa E. A alternativa E diz assim, ó, P ou não H. Eu tenho que considerar isso aqui falso. Considerando isso aqui falso, nós vamos encontrar o seguinte, que P é falso. O não H seria falso, logo o meu H é verdadeiro.
Substituindo, nós vamos ter o seguinte, onde tem P, nós vamos colocar falso, onde tem H, nós vamos colocar verdadeiro. Então, na premissa 1, eu quero encontrar isso aqui, o valor lógico o quê? Verdadeiro. Então, para isso aqui ser verdadeiro, obrigatoriamente esse L tem que ser o quê? Se o L for verdadeiro, verdadeiro, então falso, vai dar o quê? Vai dar falso. Então, esse L tem que ser obrigatoriamente falso. Já encontrei o valor de L, agora eu vou substituir aqui, ó. Então, substituindo o valor de L, aqui ficou falso e aqui ficou falso. Aqui você pode resolver tanto por esse como por esse. Então, nós sabemos que isso aqui tem que ser verdadeiro e isso aqui também tem que ser verdadeiro. Vamos substituir aqui, então. Ó, qual é o valor lógico de J? Se isso aqui é verdadeiro, e aqui eu tenho uma condicional. Nós sabemos o que? Na condicional, se o primeiro valor lógico é verdadeiro e o segundo é falso, o resultado vai ser falso. Então, para que isso aqui não seja falso, obrigatoriamente, o valor de J tem que ser verdadeiro. Então, já encontramos o valor de J, substituindo, está aí, ó, verdadeiro. Ora, substitui o valor de J aqui e observa que eu consegui, gente, ó, obter ó, todo mundo verdadeiro. Eu considerei a conclusão falsa, né? Considerei a conclusão falsa e, considerando essa conclusão falsa, consegui encontrar todas as premissas verdadeiras. Não houve contradição. Como não houve contradição, como foi possível isso, premissas verdadeiras e conclusão falsa, eu concluo que essa alternativa está errada. Então, essa não é a alternativa da nossa questão. Como testar a alternativa C? Só mesmo a nível didático. Então, considerar ela falsa. Se essa alternativa é falsa, observa que eu tenho aqui agora uma condicional, né? Então, para eu considerar uma condicional falsa, esse resultado aqui tem que ser verdadeiro e esse aqui tem que ser falso. Se esse aqui é verdadeiro, então o L vai ser o quê, gente? Vai ser falso. Se esse aqui era falso, o não J, então o J vai ser o quê? Verdadeiro. Substituindo, ó, L, está aqui o L, falso, J, verdadeiro e L, falso, nós conseguimos encontrar isso aqui. Então, nós vamos considerar isso aqui como sendo verdadeiro. Se eu considerar como sendo verdadeiro, eu poderia encontrar por esse aqui também, ó, não tinha nenhum problema. Se bem, desculpa, gente. Por aqui eu não poderia encontrar, ó, por quê? Como esse aqui começa com falso, então esse P pode ser tanto verdadeiro como pode ser falso. Os dois vai tornar essa sentença verdadeira. Como esse aqui é verdadeiro, então esse aqui também é independente. Eu posso transformar tanto verdadeiro como falso, que também ia ser possível. Então, o único que eu posso começar é o P3. Por quê? Porque aqui eu tenho uma disjunção. A disjunção, nós sabemos o seguinte, que só vai ser falso quando todas as proposições são falsas. Essa proposição aqui, no caso, ó, então, o valor de H tem que ser o quê? Tem que ser verdadeiro. Porque se ela for verdadeira, ou seja, nós sabemos que na conjunção, na disjunção, se tiver um valor verdadeiro, então todo o resto torna-se verdadeiro. Então, já temos o valor de H, é só nós substituirmos. Ó, substituindo aqui H, substituindo aqui H. Gente, independente do resultado, nós já sabemos que isso aqui vai dar verdadeiro. Por quê? Porque aqui eu tenho F, então P. Então, independente de qualquer coisa, eu já sei que vai dar verdadeiro. Ó, aqui, ó, verdadeiro, então verdadeiro deu verdadeiro. Falso ou verdadeiro, ó, no caso aqui eu já coloquei, eu não sei a interrogação. Falso ou verdadeiro, resultado verdadeiro. Ok? Então veja que também foi possível chegar a essa conclusão da conclusão falsa, considerei a conclusão falsa e as premissas verdadeiras. Aqui no caso eu estou testando, né? Então nesse caso também essa alternativa não nos satisfaz. Aqui na letra A nós tivemos uma contradição, não foi possível. Por isso que a resposta da questão é a letra A. Ok? Um abraço e até a próxima.